pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e sei que estou um pouco ausente esse ano, mas a gente não poderia começar melhor o canal se não com o review de Branca de Neve live action, que foi uma das últimas coisas que eu postei no ano passado e com certeza uma das que eu tava mais empolgada pra assistir esse ano. E claro, não é mesmo? Não poderíamos deixar de ter a presença dele, nosso ácido, nosso maravilhoso, nosso cremosíssimo John, do trailer do John, não é mesmo? Estou aqui com muito medo de estar participando na promoção deste live action de Branca de Neve. Por quê? Porque eu sinto que eu posso ser amaldiçoado pelo fantasma do Walt. Oh, meu Deus do céu, é verdade. Assim, se tem um filme da Disney que eu acho que o Walt se reviraria no túmulo, na câmara criogênica, se ele estivesse realmente congelado lá, seria Branca de Neve. Não interessa nem a qualidade do filme, é só tipo... não toque na joia master da Disney. Exato. Tipo isso. Branca de Neve e os Sete Anões, 1937, o primeiro filme longa-metragem de animação tradicional como a gente conhece hoje. A gente sabe que houveram tentativas e coisas menores antes da Branca de Neve sair, mas ele é considerado, né, na cultura pop como o primeiro filme longa-metragem de animação. Ele redefiniu o que significava animação. Radicalmente. Até então, ali nos anos 20, né, o que a gente via eram aqueles desenhos bem rudimentares. Muitas vezes em preto e branco, demorou pra ter som também. E é muito doido, porque o primeiro curta com som, que foi da Disney também, que foi o Steamboat Willie, o que caiu em domínio público, e hoje em dia temos gloriosos filmes de terror com o Mickey do barquinho, foi de 1928. Você assiste um curta desses e você não imagina que 9 anos depois, algo como Branca de Neve e os Sete Anões poderia existir. A evolução da Disney pra aumentar cada vez mais o nível do que pode ser animação, que até então era visto como, sei lá, uma brincadeira divertida, um negócio bobinho, legal pra você experimentar com as possibilidades do cinema. E Branca de Neve mudou isso. Por mais que talvez seja fácil de subestimar um filme, achando que é um filme bobinho, um filme simplista. A gente tem o Blu-ray da edição de diamante comemorativa de Branca de Neve, que é talvez o melhor Blu-ray que eu já tenha visto. Eu concordo. Porque tem, sei lá, umas 3 horas de extra. Tem o equivalente a uns 2 semestres de aula de cinema só naquele Blu-ray. E o mais legal é que todas as coisas que eles falam sobre a criação de métodos pra que pudesse rolar uma animação longa-metragem e tudo mais, é tudo narrado pelos maiores diretores de animação da Disney e da Pixar. Então, assim, todos eles consideram Branca de Neve, assim, um marco inacreditável. A maior coisa que a Disney já fez. É um marco na história do cinema. Sim. Inclusive, Branca de Neve original foi roubado no Oscar. Que nada foi melhor do que Branca de Neve. Deram um Oscar simbólico comemorativo pra Branca de Neve, porque já naquela época já não queriam dar prêmio pra animação, apesar de ser assim, um filme que foi um sucesso gigantesco de crítica, de bilheteria. Sim. E tem um trecho que fica muito na minha cabeça quando eu assisti esse documentário do Blu-ray, que eles estão discutindo a cena lá que o caçador que tentar matar a Branca de Neve, ele desiste, e a mulher que tá narrando tá falando, tipo, você consegue imaginar, tava todo mundo com muito medo de fazer essa cena, porque o quão bizarra com que a gente entendia o que era animação naquela época, é você querer vender seriamente a ideia de que, ok, um desenho vai tentar assassinar outro desenho, mas ele vai ter uma crise de consciência e não vai ser capaz emocionalmente de matar esse outro desenho enquanto esse outro desenho está com medo pela sua vida. Parece uma coisa absurda. Será que as pessoas vão comprar isso? Porque até então desenhos eram realmente considerados aperitivos. Eles eram coisas muito curtinhas. Eram piadinhas, e eram piadinhas visuais. De tipo assim, um personagem vai dar um soquinho na cabeça do outro e ele afunda. E era isso que era um desenho. Então a imprensa toda caía em cima do Walt Disney, né? Acho que nada fez tão importante na história da animação quanto Branca de Neve. Com certeza. A Disney, que assim, é a maior meretriz de si própria possível, nada é sagrado pra Disney. A Disney, em várias épocas da vida, encontrou formas diferentes de se vender. Acho que até a Branca de Neve a Disney sabia que era meio sagrado. Porque quando você pensa que até nos anos 90 e nos anos 2000, até a gestão do Michael Eisner, que tava fazendo, assim, continuação direto pra vídeo de todos os seus clássicos. Com 3 centavos? Exato. Entregou Cinderela 2, Cinderela 3, num piscar de olhos, sem pestanejar 2 vezes, até eles falaram, ok, não, Branca de Neve 2 a gente não vai fazer. Isso é sagrado. Não vamos mexer nisso aqui. E o fantasma do bigodudo vai chegar e vai lançar uma uruca lá na gente se a gente fizer isso. Mas é 2025. Nada mais é sagrado. Nada mais é sagrado. Exatamente. Apenas o dinheiro é sagrado. Aham!
Vamos aqui falar de Branca de Neve. Enquanto estamos gravando este vídeo, estão saindo 25 pôsteres estáticos do Stitch, interagindo com os pôsteres de todos os live actions da Disney que vieram antes. Então, assim, chegamos nesse nível esse é o mundo que vivemos. De auto-venda. Entendeu? É isso. Porém, Branca de Neve é um filme que... Eu lembro que quando eles começaram a fazer Cinderela, Mowgli, eu pensei assim, pô, eu acho que Branca de Neve eles não vão ter coragem de tocar. Eu era uma menina inocente nessa época, vou ser bem sincera. Eram outros tempos. Eram outros tempos, era 10 anos atrás. Eu pensava assim, é legal que esses filmes mais antigos, a maioria deles pode se beneficiar com uma atualização, principalmente na história. Uhum. E Branca de Neve eu acho que ele é muito importante. Ele mostra, através da personagem principal, o que se esperava da mulher. Em 37, algumas mulheres até acho que já tinham trabalhado por necessidade, porque já tinha rolado Guerra Mundial e tudo mais. Revolução Industrial. E Revolução Industrial, exatamente. Mas a mulher ainda era considerada frágil, inocente, dona de casa. Então, eu até entendo, que, assim como Cinderela, cabia uma atualização na história aqui. Até porque se a gente for parar pra pensar, Branca de Neve é uma das histórias mais simples da Disney. Mas, por outro lado, eu acho que é o que funciona bem. Porque Branca de Neve, por mais simples que seja, eu acho um filme perfeito. E é um filme, assim, é um filme, de fato, onde a história é muito simples, os personagens são todos grandes arquétipos. É o conto de fadas fundamental. Todo mundo assiste uma idade muito simples, você quase aprende o que é uma história vendo Branca de Neve. E ao mesmo tempo, esse filme ele é tão assustadoramente bem feito. Quando a gente é criança, a gente não sabe que filme saiu em que ano. Então meu pai me trazia as fitas da Disney, eu assistia Branca de Neve e eu assistia O Rei Leão, e eu não sabia que existia uma diferença tão grande de tempo físico entre eles. Quando eu descobri que Branca de Neve era o primeiro, eu falei, gente, mas Branca de Neve, inclusive, é muito mais bonito do que vários outros filmes que eu vi depois, assim, de qualidade. E aí chegamos com um live action que tem uma história muito simples, ou seja, já vimos isso dar muito bom e já vimos isso dar muito ruim. O bom de ser uma história simples é que você pode ampliar ela. Então, quando você transforma ela num live action, você tem espaço pra se divertir, espaço pra atualizar essa história pra uma nova geração. Ok. Mas, ao mesmo tempo, você também tem uma coisa que é muito preciosa pra mexer. E aí, certas mudanças podem parecer só extremamente cínicas ou de mau gosto. E a gente tem um pouco das duas coisas aqui, eu acho, né? Temos, na nossa opinião, pelo menos aqui, um erro de escalação também, clássico. Mas, assim, por mais... Eu acredito que é no caso da Rainha Má, mas eu acredito que não existe pessoa viva que talvez fizesse uma Rainha Má tão impactante quanto a da animação, simplesmente porque certas coisas só funcionam em animação e eu vou morrer nesta colina, vou morrer defendendo isso, sabe? Que, de certa forma, a gente achou que Branca de Neve não é nenhum desastre. Nossa, eu mais sorri, me diverti, me embarquei. Eu não sei, eu tive experiências muito piores já em live actions da Disney, incluindo os que estão adaptando os filmes muito mais recentes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque eu falei, né? É uma batalha que você não tem muito como vencer, porque você está fazendo um negócio, tocando num negócio que é intocável. Para transformar isso num filme mainstream em 2025, você vai ter que tocar em certas coisas que parece até batido só de falar em voz alta, mas meio que não tem muita outra opção. E aí chegamos também num live action, num momento em que o público já tá saturado desses live actions, com duas atrizes que abertamente falaram sobre uma das maiores tretas geopolíticas da atualidade. Então, assim, esse filme ele já começa meio amaldiçoado, sabe? Envolto em polêmicas. Mas eu acho, no fim das contas, que entre mortos e feridos, salvou-se a maioria. É triste ver que a Disney, por exemplo, não fez uma premiere do tamanho que Branca de Neve merecia, com medo de que tirassem o foco do filme pra falar de polêmicas, seja com questão a posições políticas da Rachel Zegler e da Gal Gadot, seja com relação à própria figura da Rachel Zegler, o que eu acho um absurdo, porque a Gal Gadot é muito mais controversa do que a Rachel Zegler. E parece que a internet inteira resolveu vir em cima dessa menina, que além de ser extremamente talentosa como cantora e como atriz, ela ainda é, assim, extremamente carismática. E a internet tá
decidida a odiá-la. E eu não entendo, assim, desde Jogos Vorazes ela me ganhou completamente. E eu acho que a melhor coisa desse filme, sem sombra de dúvidas, é a performance dela como Branca de Neve. Da mesma forma que eu amei a Cinderela da Lily James, que consegue passar essa mesma doçura que a personagem precisa, força e ao mesmo tempo delicadeza, eu acho que a Branca de Neve da Rachel Zegler faz isso. Principalmente quando ela canta. Porque a Rachel Zegler é aquele tipo de pessoa que parece que nasceu pra fazer teatro musical. Tanto que se a gente for olhar, a carreira toda dela recente... É musical. Envolve musicais. Ela cantou no Jogos Vorazes, agora ela cantou na Branca de Neve. E ela surgiu no West Side Story. E ela fez o West Side Story, o remake do West Side Story do Steven Spielberg, que ela foi escalada com 17 anos. E ela era aquela típica garota que era parte do clube de teatro da escola, sabe? Há uns anos atrás colocariam ela no Glee. Se ela fosse da geração anterior, ela teria entrado no Glee, sabe? Eu realmente não sei quem venceria no soco, se é ela ou a Olivia Rodrigo. mas eu sinto que existe uma lógica nesta luta. Eu acho que é sempre legal começar falando pelo que ficou maneiro. Eu vou falar uma coisa que... Por favor. Que eu achei que ficou maneira. A gente queria ver o filme legendado. Sim. A gente acabou indo assistir o filme na pré-estreia. Ao invés de na cabine, que era no mesmo dia. A gente tinha a opção de ver um dos dois. E a gente não sabia exatamente qual seria legendado, qual seria dublado, como seria. Quando a gente teve a cabine de Mufasa, a gente recebeu um jump scare que foi dublado. Gente, olha, eu juro até hoje, acho que foi uma das experiências mais dolorosas de minha vida. E a gente achou a dublagem do Mufasa muito fraca. Sim. Podre. Gente, eu não quero sugarcoat aqui, não quero... Ai, poxa, eles tentaram... Não, está horroroso. Nada casa com nada. Cada um tá num tom de interpretação diferente. Tem gente ali que parece que nunca interpretou nada e tá no primeiro período do curso de teatro, porque a pessoa está lendo, oh meu Deus, o que está acontecendo aqui. E aí a gente tava morrendo de medo, né? Exato, eu tava já com essa impressão de que se meu primeiro contato do filme fosse com a versão dublada, que eu sei lá, ia gostar 40% menos. Mas aí... Surpresa, a cabine de imprensa foi legendada, que não fomos, e a pré-estreia foi dublada. E aí, ok, essa é para os cariocas. Maldita seja, Barra da Tijuca! Porque a gente teve a opção de ir pra Barra da Tijuca ou não ir pra Barra da Tijuca. Isso. Quem é do Rio de Janeiro sabe que se você puder não ir à Barra da Tijuca, você simplesmente não vai. Sabe? E aí, então, o filme era a versão dublada, mas pra surpresa, é uma dublagem que está muito bem feita. Essa dublagem, inclusive, me lembrou a grande era de dublagens da Disney. Dos anos 90 e anos 2000. Tá muito boa. Muito boa. Você vê, assim, que quem atua e canta o mesmo papel é bom nas duas coisas. E quando você precisa de uma voz que é conhecida de certa atriz, que é o caso clássico da Flávia Sadi com a Gal Gadot. E quem já viu rodando por aí o comparativo da Gal Gadot no original e da Flávia Sadi dublando a Gal Gadot, sabemos que a dublagem brasileira salva demais a interpretação da Gal Gadot. Inclusive, eu confesso que eu estou um pouquinho triste porque eu queria ter visto a Gal Gadot tentando cantar, matando o cachorro a grito. Não, e aí, pra cantar a Rainha Má, eles colocaram ninguém mais, ninguém menos do que a Silvia Salusti. Então, assim, de Rapunzel para Rainha Má. E ela é icônica, evolução, sabe? Eu achei a dublagem muito boa, tá? Muito boa mesmo. Achei que todo mundo tava cantando bem, todo mundo tava atuando bem. Tem tempo que eu já ando um pouco dissatisfeita com as dublagens que tem saído nos filmes da Disney, principalmente os desenhos. Mas fomos positivamente surpreendidos aqui, principalmente quando se trata de musical, né? Acho que é importante dizer. Eu gostei muito da fotografia. A gente sabe que a Disney, ela anda usando esse filtro realista da Marvel, meio cinzento. E a gente tá falando de um conto de fadas. E eu acho que eles sabem fazer essa migração, principalmente quando a gente sai do castelo, da rainha, do reino, que é habitado por pessoas comuns, e você entra nessa floresta mágica lúdica. Então, a fotografia da parte da floresta, principalmente, eu acho muito especial. Eu gosto que quando a Branca de Neve ela entra na Casa dos Anões, isso já dava pra ver pelo trailer. O sol vai entrando pelas frestinhas, assim, na casa. É como se ela tivesse não só descobrindo um lugar onde ela pode se sentir acolhida, mas ao mesmo tempo que ela também tá trazendo luz pra esses personagens. E eu gostei dos figurinos. Os figurinos eu sei que são um pouco polêmicos, mas eles são da Sandy Powell, que também era figurinista de Cinderela. A gente sabe que ela é ousada. Pelas fotos que tinham saído do set da Branca de Neve, antes da Branca de Neve mesmo, do vestido icônico dela, eu tinha achado ele com uma carinha meio de cosplay, meio estranho, não sei.
Mas vendo ele de perto, eu não conseguia tirar os olhos do vestido principal dela. De todos os detalhes que tinham bordados no vestido dela, os acessórios. Os figurinos da Rainha Má são muito divertidos. Tem muita coisa, na minha opinião, que remete a personagem, mas ao mesmo tempo ela criou também uma coisa muito interessante pra ela, uma coisa meio anacrônica, eu acho. Os acessórios, as unhas são mais modernos, os colares, as coisas que ela usa, até a coroa é um vitral. A maquiagem eu não gosto muito. Eu gosto do carnavalesco. Cara, eu gosto no momento em que ela canta a música solo dela, que ela tá com a roupa roxa, que é pra emular a versão do desenho, e ela tem um batom vermelho com um glitter, assim, que ficou muito lindo na câmera. A forma como a luz bate nos figurinos, eu achei muito interessante. Vamos falar das atualizações da história? Eu acho que é coisa mais, assim, no geral, se isso é ruim ou bom, isso vai depender de cada pessoa, mas o filme é muito aquele negócio, tipo, artigo BuzzFeed Millennial, tipo, vamos pegar essa história de 1937, vamos consertar tudo que há de problemático nela. Então, pra todos aqueles artigos que já fizeram sobre a Branca de Neve, ela só uma mulher passiva que só quer o seu príncipe. Isso meio que move todas as mudanças do filme. Sim. Muita coisa não cola mais, não tem mais o tipo de história que é contada é diferente. Então os personagens não vão ser mais arquétipos tão planos quanto eles eram. Sabe, o príncipe não é mais um príncipe, ele é o Robin Hood misturado com o Zé Bezerra de Enrolados. É verdade. O Zé Bezerra, ele revolucionou os personagens masculinos de contos de fadas na Disney. Se você vai gostar disso, se você vai aceitar isso, ou se você achar isso incrivelmente cringe, todas que eu acho... Eu meio que vejo o ponto de vista de todos esses olhares. Sim. Tipo, eu entendo quem vai gostar disso, eu entendo quem vai só embarcar isso, e eu entendo quem vai achar isso insuportavelmente cringe. Sim. Por isso que a gente vai ver tanta review mista desse filme. Já tô vendo gente xingando e gente falando, é genuinamente muito fofo, sabe? E aquilo, eu acho que já muito disso vem da natureza do tipo, eu falei, é a batalha invencível que é impossível de vencer, que é vamos fazer a versão moderna de Branca de Neve. Vai pra escolhas. Existem escolhas aqui. Principalmente no fim da história. A gente sabe como termina Branca de Neve, né? Sim. Branca de Neve ganha um beijo de amor verdadeiro, acorda, toca uma musiquinha bonita e acabou. Exato. Aqui não exatamente. E a verdadeira ameaça é derrotada graças ao linchamento público dos anões contra bruxas. Exatamente. Que, inclusive, assim, não sou contra. São grandes cenas da Disney. Cena incrível. Inclusive, eu aguardo ansiosamente quando o ex-ator que mais trabalhava na Disney vai voltar a trabalhar, que é o Penhasco. O Penhasco. Faz muito tempo que o Penhasco não aparece pra tomar um vilão. O pobre do Penhasco. O Penhasco não tem mais trabalho na Disney. O Penhasco tá num bar usando uma camisa florida. Exato, os dias de glória dele já se foram. Sim. Nossa, quantos vilões ele já não jogou, porque era uma coisa tão mágica, né? Porque é uma forma... Rafik do live action, por favor, jogue o live action de Lilo e Stitch do Penhasco, por favor. Você consegue matar o vilão de uma forma que não é graficamente violenta, mas que deixa sem nenhuma dúvida de que esse vilão sofreu uma morte muito dolorosa e violenta. Ele está mortinho da Silva. E foi horrível. E os momentos dele foram agonizantes. Exatamente. Mas enfim. Aqui eles até tentam botar um final, os últimos momentos da rainha de uma forma meio agonizante. Sem spoilers, tipo... Sem spoilers. Não fosse a gente tivesse essa necessidade de comparar eternamente com o Branca de Neve original... É um dos desfechos de vilões mais interessantes que se tem há algum tempo. Sim. Ultimamente já não tem nem mais vilão, quanto mais desfecho interessante de vilão. Pois é. Músicas. Gosto de Pasek e Paul. Acho eles um pouco pop demais. Nem sempre as coisas que eles escrevem combinam, como foi o caso de Speechless no Aladdin. Que você manteve toda uma trilha Broadway e colocou uma música pop ali no meio. Mas aqui, no caso, eu acho que eles resolveram retrabalhar a trilha de Branca de Neve. Você ainda tem as músicas mais famosas, né? Você tem o Eu Vou Pra Casa Agora Eu Vou, você tem a música da faxina, né? Que pra mim foram as melhores, porque eu acho que elas não são exatamente a cena do original, mas eles retrabalharam essa música, mantendo o que tem de icônico nelas, mas encaixando mais dentro do formato de número musical que a gente conhece hoje. Sim. Até porque Branca de Neve, original, é um filme pré-Broadway musical como a gente conhece hoje. Não tinha tido nem Oklahoma, que é o filme que é a peça considerada, tipo,
o marco zero da Broadway moderna. Então, era no temático de Oz, sabe? Não tinha... Então, e hoje em dia... é meio precursor do musical moderno. Compositores como o Pasek e o Paul, eles fazem uma coisa que é bem mais pop, que já é um pós-Broadway, né? É um pós-moderno da Broadway, a Broadway atual. Então quando você bota, por exemplo, a música da Jasmine lá no live action do Aladdin, você é totalmente fora do tom de toda a trilha sonora que era Broadway clássica, você olha e fala, deu uma sobrada. Mas aqui eles compuseram músicas o suficiente e retrabalharam as músicas originais de forma que elas ficaram coesas e funcionaram. E eu gosto que é um conto de fadas e ele se permite ser lúdico. Então a gente pode colocar as coisas em suspensão, colocar personagens se apaixonando numa música, que você vê que eles não estão conversando, que eles estão apenas ali na cabeça deles se apaixonando. E boas cenas, tipo, do dueto da Branca de Neve com o Não Príncipe. Sim. A música da Rainha Má, ainda mais agora que não é mais a Gal Gadot, que foi dublada. Exatamente. Mas que conceitualmente é bem legal, porque ele traz um negócio, tipo, bem clássico de música de vilão como a gente conhecia nos anos 90. E uma coisa que a gente tava até conversando com os nossos amigos quando a gente saiu da sessão ontem, é que a Rainha Má, ela é aquilo ali. Ela é classuda, ela é posuda, ela tá ali basicamente cheia de joias e sendo espelho meu quem é mais bela do que eu, então ela tá sempre com uma cara meio blasé. Nesse momento, a Rainha da Gal Gadot funciona, mas quando a gente precisa ter a bruxa, pra mim esse é o ponto fraco do filme. É o CGI muito esquisito dos anões e a bruxa que não funciona, nem visualmente e nem na forma como eles escolheram gravar as cenas dela. Especialmente a cena da transformação, que é uma cena tão memorável da animação. Que coisa broxante e esquecível que foi isso nesse filme. Nossa, é um negócio tão dramático, tão gótico. O momento que eles, da transformação dela na animação, as mãos dela enrugando, o negócio parece doloroso. Ela parece que tá ficando sem ar, você vê o cabelo dela ficando branco. Não dá pra você replicar a cara daquela bruxa na animação. Olha, mas ao mesmo tempo eu não sei, até pode. A gente acabou de ter a Substância, que papéis muito mais próximos. Pois é! E a Substância, eu já falei, a Substância é um filme da Branca de Neve. De certa forma, sim. Tipo, são exatamente os temas que a Branca de Neve clássica trata, que muita gente, inclusive esse filme quer evitar, porque é considerado meio problemático. É um filme sobre rivalidade feminina, é um filme sobre envelhecer como mulher, mas que eu acho que são temas interessantíssimos e que a Substância, dentro de um contexto mais adulto... continuam muito modernos. Porque a mulher, ela continua sendo cobrada a juventude eterna. Sim. Ela continua sendo cobrada mais pela sua beleza do que por qualquer outra competência que ela possa ter. Mas como a Disney, tipo, por um lado eu tô fazendo, é um filme para crianças, ao mesmo tempo é a Disney, a gente não quer tratar de nada que seja muito polêmico, a gente tem que tratar o filme como... transformar em temas mais panos quentes e mais tipo, a beleza interior e vamos acabar com a tirania. Pelo menos, sabe uma coisa muito legal? Eles não ficaram fazendo aquela coisa que eu absolutamente odeio nesses filmes, e você também, que é o feminismo corporativo, de botar ela falando que, ela quer ser cientista que nem a Marie Curie, ou que ela inventou a máquina de lavar e ela não é uma princesa, sabe? Acho que a Greta Gerwig, graças a Deus, ela sabe escrever um roteiro, sabe? Assim, tá lá, mas não tá tão esfregado na sua cara. Mas você percebe claramente todas as coisas que estão sendo feitas, tipo, como pequenas notas para evitar pequenas polêmicas ou pequenas coisas para reclamar. Começa, ele já conta. Branca de Neve nasceu num dia com uma grande tempestade de neve. E é por isso que o nome dela é Branca de Neve. É por isso que ela não tá tão pálida quanto você poderia imaginar. Não sei, esse negócio da Rachel Zegler... Da Rachel Zegler é um problema que existe na cabeça americana, tá? Porque... Não, exatamente. Eu não sei se você viu a entrevista que saiu dela, acho que foi pra Variety, pra Entertainment Weekly, eu não lembro. Mas ela falando que na época do West Side Story, os executivos ficaram enchendo o saco, na época que ela tava fazendo teste, querendo saber se ela era latina o suficiente pra fazer a Maria. Interessante que tenha saído isso essa semana, porque aparentemente pra Hollywood ela é branca demais pra ser a Maria e latina demais pra ser a Branca de Neve, sabe? Então, a gente volta naquele tópico de que se você é uma mulher nunca é o suficiente. O suficiente é se você fosse um homem. E se você não é o ideal americano de branco anglo-saxão protestante, você não é branco o suficiente, aparentemente. Pra nada. A mãe tá estourada, né? Ela não para de arrumar trabalho novo e, sinceramente, bom pra ela, porque eu quero ver mais atrizes jovens que tenham a força vital e a vontade de atuar que a Rachel Zegler tem, sabe? Nesse mundo de Millie Bobby Browns que só querem fazer... não querem nem assistir filme.
né? Só querem ficar na fazenda, o que... Nada contra. Mas assim, precisamos de mais pessoas que têm realmente tesão de fazer filmes. E isso é legal porque a Rachel tem de sobra. Se você viu lá nos Jogos Vorazes, você sabe que ela é um furacão em cena. E aqui no Branca de Neve ela continua tendo extrema força emocional, mas ela tem a doçura da Branca de Neve. Que é uma coisa que a Lucy Gray não tinha espaço pra ter. Não, a Lucy Gray era uma mulher meio quebrada já pela vida. Totalmente. A Branca de Neve é tipo, a vida não pode quebrá-la. Exatamente. E esse daqui, as músicas que, tipo, que são icônicas de Branca de Neve, porque não interessa se você viu Branca de Neve, você é um idoso, tem 70 anos, você viu Branca de Neve há 60 anos atrás, você lembra que eu vou pra casa, agora eu vou, e virou assim, um grande número musical, mesmo que os anões tenham medo dos infernos. Eles têm uma aparência meio dos infernos, né? Porque eles são cartunescos. E aí quando você tenta, em vez de botar anões de verdade pra fazer os anões, você bota eles com os cabeções desse tamanho. Parece que você tá conversando com o personagem de pelúcia então, da Disney, sabe? Aquele Mickey que tem uma cabeça deste tamanho. Então, eu acho que isso meio que traz um pouco a diferença entre esse filme e o da Cinderela. Que o da Cinderela, uma das coisas que eu mais gosto é que ele tá lá pra contar a história da Cinderela sem grandes reinvenções, mas ao mesmo tempo ele é a sua própria coisa e não tá tão apegado à animação da Disney. Esse daqui ele tá pra reinventar a história da Branca de Neve, mas ele está apegado à iconografia da Disney. Então é assim que eles acabam com essas decisões esquisitas, tipo os anões, que é uma mistura disso com um pensamento muito esquisito pra evitar polêmica, porque eles realmente meio que... Primeiro, em nenhum momento do filme é dita a palavra não, eles não falam que os anões são. Eles até incluíram um ator com nanismo entre o bando do príncipe que não é príncipe, que 100% você sabe que tá lá pra dizer, olha, isso é uma pessoa com nanismo de verdade, esses anões são criaturas mágicas. Eles tocam nas pedras preciosas da mina e a mão deles brilha. Eles têm poderes mágicos que não levam a nada no filme, só pra explicar, olha, eles são criaturas mágicas. É só pra dizer, não estamos fazendo uma caricatura de pessoas com nanismo. Exato. Eu não sei. Eu sei que teve toda a fala do Peter Dinklage. Também teve outros atores com nanismo que discordaram disso. Não é meu lugar de falar. Mas se eu fosse falar mesmo assim... Além de eu achar que o filme fica muito pior com esse bicho dos infernos aí de CGI, eu só acho que vocês, não sei, cara, vocês tiraram um emprego de 7 atores com nanismo que poderiam que... Sabe, eu lembro quando fizeram, sei lá, nos anos 80 fizeram Willow, a própria Disney fez Willow, deu emprego pra todos os atores com nanismo de Hollywood. Então, não sei, pra mim, eu acho que você, nessa luta de vou evitar polêmicas, eu acho que você fez um negócio muito pior, ainda fez um serviço a toda uma camada de atores. E o filme ficou pior por isso, inclusive. É uma das coisas que realmente é difícil de... Você até releva depois de um tempo, mas é esquisito mesmo assim. Infelizmente, eu acho o Dunga meio dos infernos. Muito. E ele parece Tom Holland desenhado pela revista Média. Eu não sei, eu olhava pra cá. Eu vi o Tom Holland. Pobre do Tom Holland, gente. Uma coisa é fazer o leão de CGI pro bem e pro mal, fazer um bicho, um dragão que seja, mas a gente reconhece, a gente vê o humano o tempo todo. A gente sabe quando é um humano falso e é assustador. Pra mim isso é uma decisão, assim, no sim do filme, totalmente equivocada. Mas eu acho que pelo menos no quesito cenas, diálogos, porque eles não podem manter todos os diálogos do clássico. Eles tiveram que escrever coisas novas ali, até porque a Branca de Neve, ela não vai morar com os anões nessa versão. Ela interage bastante com eles, mas ela não mora com eles. Então, muitas coisas que rolavam no original... Que era aquela coisa do zangado, não aceitar a Branca de Neve. O Dunga, que ela dá beijinho na cabeça deles sempre que eles vão trabalhar como se eles fossem crianças. Isso era muito esquisito, mas assim... Era um desenho de 1937, mas hoje em dia se fizessem isso ia ficar muito estranho, entendeu? Muito esquisito. Pois, mas eu acho aquela cena tão charmosa. Eu amo aquela cena, mas é um tipo de coisa que só funciona na animação. E eu achava o Zangado o melhor personagem do filme. É o primeiro personagem com um arco de personagem completo na história da animação. Ele é incrível. Porque ele tá lá odiando a Branca de Neve no filme todo e no final do filme até ele está chorando quando a Branca de Neve morre. Esse filme, gente, é importante lembrar, o original de Branca de Neve, ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele fez. Primeiro porque ninguém imaginava que você ia sentar, assistir um desenho com a concepção que eles tinham de desenho e sentir emoções, sabe? E no final de contas tinha criança fazendo xixi na cadeira, na cena da bruxa, na cena da floresta. Você tinha
A sala inteira chorando na pré-estreia. Chorando no final. Com os anões velando o corpo da Branca de Neve. Enfim, você tem um triunfo do Walt Disney ali. Ele meio que começou a inventar a roda ali, a moldar a roda. Da animação. E da marca Disney. Nossa, sim, completamente. São sapatos muito difíceis de você preencher. Eu acho que num saldo final, eu mais gosto do que desgosto da experiência que eu tive com esse filme. Mas eu não acho que ele é aquele filme que eu vou ficar voltando pra revisitar várias vezes. A força dele pra mim é a atuação da Rachel Zegler especialmente. Ela é muito carismática, ela é incrível. Eu acho que, assim, ela é dessas atrizes que fez Princesa Live Action, eu acho que ela é a mais completa de todas. Eu gosto muito da Halle Bailey também, mas eu acho a Halle Bailey muito melhor cantando do que atuando. Eu gostei que eles conseguiram deixar o filme pelo menos ter uma cara de conto de fadas, ao invés de tentar fazer uma parada muito diferentona. Eu acho ele mais parecido com Cinderela do que Bela Fera e companhia. E eu acho que ele tem o seu valor. Eu não sei. É um filme assim que... Não é um filme que eu adorei. Não é um filme que eu detestei, ainda mais com o que eu achava que poderia ser. Sim. Sim. Assim, o show de horrores que podia ser esse filme. Ao mesmo tempo, eu entendo quem gostou do filme. Eu entendo quem vai achar o filme uma porcaria. Eu já sei que vai ter, assim, 1 milhão de memes com o Dunga no filme. Meu Deus do céu. Mas... Eles são muito feios. Mas a gente já sabia. Essa é a parte boa. Você já viu eles no trailer. O cartaz, inclusive, eu acho fantástico, porque são os anões atrás do cartaz carregando ele. Você só vê os pezinhos e o chapéu, e eu acho isso fantástico. Temos que esconder o quão horrorosos e esquisitos eles são. Aqui o marketing da Disney foi gênio. Parabéns. E eu realmente fico meio dividido nisso, mas eu não tô me sentindo forte o suficiente pra ter emoções muito fortes com o filme, sabe? No máximo eu tenho opiniões mais fortes sobre Branca de Neve original e pensando sobre o legado de Branca de Neve original, que é realmente, eu não sei, é realmente um filme que eu sinto muito. Quanto mais eu penso, mais eu tenho carinho. Um defeito muito grave, que ao longo de todo o marketing do filme, em todos os posters, você vê todos os personagens importantes. A Branca de Neve, a Rainha Má. E entre os animaizinhos da floresta, você vê... Ah, sim, é importante mencionar isso. Os guaxinins. Aqui temos um guaxinim, um gambá que não foi prometido no filme, mas deveria estar, porque eles são maravilhosos. E tinham, sei lá, uns 4 ou 5 guaxinins nos posters. No pôster, em todos os cantos tinha guaxinim, tipo, nos cantos. E quando você chega no filme mesmo, e aparecem todos os animaizinhos da floresta, os esquilinhos, o viado, o coelhinho. Cadê o guaxinim? A tartaruguinha. Em nenhum momento apareceu o guaxinim no filme. Isso foi um marketing tão enganoso da Disney. Infelizmente, nós fomos ludibriados. Uma racunfobia. Isso é uma racunfobia. Pelo bicho mais especial que tem. O grande ladrãozinho da floresta. Entendeu? Que poderia plenamente estar, né, com a galera do príncipe, Eu fiquei esperando ele ser o mascote da galera do príncipe. Acho que tá o Donald se matar pensando nesse ódio. O Donald tá tentando se matar de ódio aqui também. É isso. Justiça para os guaxinins. Denúncia. Se inscrevam no glorioso canal do John, que ele fala de muitos filmes, quadrinhos, gibizinhos, Homem-Aranha e outras coisas, não é mesmo? Se inscreve aqui embaixo se você gostou. Eu não tenho postado tantos vídeos quanto eu gostaria, mas eu estou toda semana lá no Cinema com Rapadura, falando de filmes também e séries. E, na hora de ir embora, cuidado quando te oferecerem maçãs. Você nunca sabe se elas podem estar envenenadas ou não. Então, cuidado, crianças. Até porque o idoso é covarde. O idoso é covarde. O choque de cultura tinha razão, né, John? Tragam Penhasco de volta. Uma hora ninguém trabalha tanto na Disney quanto Penhasco. É isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e não se esqueçam, somos todos Geraldo procurando os guaxinins no live action da Branca de Neve. Tchau!